Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos dar continuidade aos nossos estudos e correções dos exercícios que foram passados aí ao longo do segundo bimestre. Anteriormente estudamos um pouco sobre a acentuação gráfica, o principal processo que continua com acento e o que perdeu o acento. Verificamos o uso do S, o uso do Z. Vamos falar um pouco agora do uso do G e do J. Vamos verificar aí por que é importante também o conhecimento do substantivo. Por quê? Porque no primitivo, se ele segue uma determinada letra, na maioria das vezes, o seu derivado acompanha a mesma letra que surgiu do que veio primeiro. Vamos verificar alguns aqui para que possamos aí praticar mais e memorizar algumas palavras. Logicamente que sempre irá surgir palavras que nós ficaremos em dúvida. Daí é bom o uso do bom e velho dicionário para que possamos ali verificar e assim crescer o nosso vocabulário e compreender até mesmo o porquê que alguma palavra que tem som às vezes de G se escreve com J. Canjica. Canjica é uma palavra de origem tupi. Então, nós estudamos o quê? Que palavras de origem tupi, origem africana, elas se escrevem com a letra J. Então, eu preciso aí agregar, ter esse conhecimento de mundo para saber que palavras que vêm desta origem são escritas com a letra J. Lojista. Aqui já é importante utilizar o substantivo que nós vimos anteriormente. O que veio primeiro, o lojista ou a loja? Notem aqui, loja se escreve com J. E notem, se eu colocasse G ali, como que nós iríamos ler? Loga. Mas não é assim que se escreve. O G e o J têm essa diferenciação. Em determinadas palavras, ele não vai ter o som do J. E sim, ele pode modificar. Como, por exemplo, ferrugem, esse substantivo. Mas se eu transformar ele em um derivado, por exemplo, enferrujar, se eu substituir ali o J pelo G, como que vai ficar? Enferrugar. Então, não há sentido. O G e o J têm essa diferença aí fonética. Então, lojista, verifiquem, a palavra primitiva é escrita com a letra J, sendo assim a sua derivada também é escrita com a letra J. Letra C, cerejeira. Cerejeira me lembra o quê? Cereja. Se eu substituísse o J pelo G, ficaria cerega. Então, se cereja, que é o substantivo aqui primitivo, é com J, a sua derivada cerejeira também será escrita com J. Gorjeta. Gorjeta escrito com J. E verifiquem aqui que eu tenho um verbo, viajar. Se eu for colocar o G aqui, como que vai ficar? Viagar. Não tem sentido isso. Então, viajar, verbo com J. Agora verifiquem aqui, viagem. Será que viagem também é com J? Viagem já é um substantivo, porque eu consigo colocar um artigo aqui e fica a viagem. Então, para diferenciar o verbo do substantivo, viagem é com a letra G. Arejar. O arejar a minha cabeça. Aqui é uma casa arejada. Percebam, se eu colocar o G ali, como que vai ficar? Aregar. Estou inventando aí uma palavra. Então, arejar com a letra J. Enferrujar, o que é o caso que vem de qual palavra? Ferrugem. Ferrugem se escreve com a letra G, mas o seu derivado não pode ser escrito com a letra G, porque senão como que ele vai ficar? Enferrugar. O correto, então, enferrujar com J. Coragem. Substantivo, ó, coragem, um substantivo abstrato, porque para que a coragem exista, alguém precisa ter o ato de ser corajoso. Coragem se escreve com G. Mas se eu for criar aqui o seu derivado, corajoso, eu não posso escrever com G, porque senão fica coragoso. Então, corajoso. Estiagem. O que é estiagem?
Estiagem é um tempo seco, uma terra ali rachada, um tempo seco. Então, estiagem também se escreve com a letra G. Então, notem aí alguns processos que, se nós soubermos e se realizarmos aí, praticarmos aos poucos essas diferenciações, nós conseguimos aí ter uma melhor noção do que se escreve com a letra G e do que se escreve com a letra J. Mas vamos ver mais alguns exemplos. Letra K. Vertigem. Será que é com J ou com G? Ele é com a letra G. Letra L. Fuligem. Então percebam, ó, que ele termina o quê? Em em. Se ele terminou em, ele se escreve com a letra G. Letra M. Ferrugem. Também não termina em, então ele se escreve com a letra G. Penugem também não termina em, então percebam que são detalhes que, se eu souber, eu consigo aí saber se ele é escrito com a letra G ou com a letra J. Percebam que, se eu substituir o G pelo J, vai ficar vertigem da mesma forma. Mas tem aí a regra, terminou em, então se escreve com a letra G. Outro, giló. Uma palavra também ali de origem, né, indígena, então com a letra J. Berinjela, o mesmo caso. Se escreve com a letra J. Acarajé, uma iguaria ali, né, de origem também africana, se escreve com a letra J. Então percebam que, no caso do X e do CH, vai seguir quase a mesma regra. Por exemplo, enxame com a letra X, começou em. Enxurrada, daí já é com X, porque ela é derivada, ela é uma palavra o quê? Que se escreve com X. Mas, por exemplo, enchente, que é o que quis dizer, enchente não se escreve com X, se escreve com CH, porque ela é uma palavra derivada de cheio, e cheio se escreve com CH. Então percebam aí que são detalhes que, se aos poucos nós formos lendo, verificando a cada dia uma respectiva regra, com certeza nós dominaremos melhor esses assuntos. Então, sugestão, assistam às videoaulas anteriores, façam anotações, estudem para que esses processos aí da língua portuguesa fiquem mais claros para vocês. Nos vemos então na próxima videoaula. Até mais e cuidem-se.